E o STF paga, o STF, vírgula, a gente, né? Quase R$ 200 mil para seguranças de ministros nos Estados Unidos. Então, o STF só pede, quem paga somos nós, né? Quem paga... O Supremo Tribunal Federal pagou quase R$ 200 mil para 4 policiais federais acompanharem os ministros em uma viagem de fim de ano aos Estados Unidos. A corte destinou recursos para 2 agentes realizarem a segurança dos magistrados entre 20 de dezembro de 2023 e 9 de janeiro de 2024. Já pensou se alguém xinga um ministro e não tem lá um agente da PF para fiscalizar? Para salvar, para entrar na frente, deixa que eu leve esse xingamento por você, Vossa Excelência. Já pensou? Após a revelação do jornal, a corte tirou sua página de transparência, que contabiliza os valores destinados pelo órgão. Justificando o ato, o STF argumentou ter constatado, abre aspas, inconsistências e duplicação de dados. Também foi excluída a exposição equivocada de nomes de agentes de segurança que acompanham ministros em deslocações nacionais e internacionais. Aí a assessoria diz o seguinte: no contexto de ameaças elevadas ao STF e seus membros, a divulgação de nomes de policiais judiciais ou outros agentes, conforme a análise técnica do setor de segurança, coloca em risco os servidores, suas famílias e as autoridades. Fecha aspas. A assessoria do STF pondera que o pagamento dos servidores respeita a norma editada em fevereiro deste ano. Os recursos são destinados aos funcionários que, abre aspas, no interesse do STF e em caráter eventual ou transitório, fecha aspas, desloquem-se para fóruns do Distrito Federal ou para o exterior. O texto ainda estabelece que o pagamento de diárias para tais missões depende de solicitação prévia de afastamento do agente. São agora realmente uma polícia para chamar de sua, não é? Não é bom você ter uma polícia para chamar de sua? Agora imagina, se você é um policial federal, imagina. Você é um policial federal. Aí você ganha lá aquele salário que já é um puta de um salário. O salário de PF? O salário de PF já é um puta de um salário, né? Salário muito bom, ainda principalmente para quem vive às custas do pagador de imposto, né? E não produz nada. E obedece certas... Então, e aí você pensa, mas essa pessoa então pelo menos deveria, né, não cumprir ordens ilegais, não deveria permitir com que a sua corporação se transformasse né, enfim, um canil dos ministros, né? Nos transformassem ali em cães de guarda de ministros e dos seus interesses privados. Mas aí é o seguinte, que honra resiste $50 mil por 15 dias de trabalho, né? 200 mil pau para não fazer nada. Um sigilo ali também, não é? Sigilo. Então tem que pôr em sigilo mesmo, né? Já pensou se o cunhado do PF descobre que ele está tirando 200 mil pau para tirar férias e viajar e vai lá resolver pedir um dinheiro emprestado? Né? Tem que proteger o patrimônio do coitado. Afinal, ele tá lá, um ministro pode estar passando na rua, né, e ser xingado de filho da puta por alguém. O PF tem que ir lá se jogar na frente, proteger o ministro dessa violência. Ele entra na frente e fala: não, filho da puta sou eu. Nossa. Viu, ministro? Tá salvo, te salvei. Peguei esse xingamento para mim. Né? Mas na verdade um agente assim, ele é um observador também dessas situações, que depois pode até ser uma testemunha, não é não? Não, imagina que eles ficam ali fiscalizando o que as pessoas falam para ferrar com a vida das pessoas, como se eles fossem uma espécie de Gestapo, de Stasi, de polícia secreta, para criminalizar pessoas por opiniões. A PF fazendo isso, imagina! Porque assim, em locais públicos, né, eventualmente pode ter imagens gravadas, mas elas podem ser apagadas. Podem. Né? Gente, a gente tá aqui num banho de ironia, né, mas é porque uma situação dessa, não é? No estado de hoje, de coisas atual, não é? R$200 mil para poder cuidar ali, então, né, dos interesses dos ministros, é uma afronta pra gente, né? Aqui a sua xará Ana respondeu: um burocrata estatal viajando para um país que não está em guerra precisa de segurança?
são, por um acaso, chefes de Estado, muito mais que chefes de Estado. Eles estão acima do Estado. Eles chefiam o Tribunal Supraconstitucional, entendeu? Ao qual até mesmo o Estado está submetido a eles. Eles são reis, na verdade, e reis anteriores ao período das monarquias constitucionalistas, criadas ali pela Magna Carta, né, a Constituição Britânica, assinada pelo príncipe John Lackland, né, o João Sem Terra, quando teve aquela guerra dos barões ali na Inglaterra, que obrigou o próprio rei a se submeter à lei. Né? Então, assim, isso não faz muito tempo, 1200 e pouco. Sabe como é que é? Essas coisas que acontecem na Europa logo, logo chegam aqui no Brasil. Então, 1200 e pouco, teve essa lei, né? Enfim, até daí que foi criada a expressão, né? Estado de Direito, Rule of Laws, né? Onde até mesmo o rei deveria se submeter à Constituição e a lei deixaria de funcionar conforme a vontade do rei, que era um resquício ainda do direito bárbaro, né, que existia na Europa. Né? Então a coisa se adequando ali a um direito inquisitorial romano e tudo mais, fez com que os barões pressionassem o irmão do rei Ricardo Coração de Leão, que assumiu o trono, o príncipe João, né, a assinar a Magna Carta, fazendo com que, né, o Estado estivesse acima de todas as autoridades. E, no caso, no Brasil, isso ainda não chegou, mas eu ouvi falar que está para chegar, não demora muito. 72 horas. 72 horas, no máximo, isso deve estar chegando. Até lá, a gente tem um tribunal que está acima do próprio Estado. É um tribunal que decide o que é o Estado, é um tribunal que decide, enfim, como que as leis se comportam. Não é um rule of laws, né? Não é um império das leis. É um rule of will, ou seja, é o império da vontade. Né? Que é basicamente como eram caracterizados os reinos visigóticos, os reinos bárbaros ali da Europa no século VI, no século VII. Então, assim, tá quase. Tá quase. Na iminência do tá negócio. Na iminência. Tá na iminência. Com alguma sorte, o Estado brasileiro chega no século XII, chega na Alta Idade Média.